Os 5 Mistérios de Eldorado. Bem-vindos a mais uma viagem fascinante pelos segredos que o tempo esconde. Hoje falaremos de Eldorado. Cidade lendária, mito persistente, motivo de expedições, poemas e sonhos. Muito já se escreveu, muito se especulou, mas Eldorado continua envolto em mistério. Neste episódio, vamos explorar os 5 maiores mistérios que cercam Eldorado. Mistérios que desafiam arqueólogos, historiadores, aventureiros e a própria imaginação humana. Quais são eles? A localização perdida, as origens da lenda, os relatos contraditórios, os artefatos misteriosos e o verdadeiro significado simbólico de Eldorado. Prepare-se para embarcar numa jornada pela história, pela lenda e pelo desconhecido. Mistério 1. A localização perdida de Eldorado. O primeiro mistério é talvez o mais clássico. Onde ficava Eldorado, ou onde ela estaria se de fato existisse? A lenda fala de uma cidade de ouro, brilhante como o sol, escondida em florestas densas ou montanhas inalcançáveis. Mas afinal, onde procurar por algo que ninguém jamais encontrou? Existem várias versões. Alguns relatos situam Eldorado nas profundezas da floresta amazônica, na confluência de rios inexplorados. Outros a colocam nas terras altas da Colômbia, perto dos Andes. Há ainda quem diga que Eldorado estaria em territórios que hoje pertencem à Venezuela, ao Peru ou à Guiana. Versões menos populares deslocam o mito para o sul do continente, embora com menos apoio histórico. Durante séculos, expedições inteiras desapareceram na tentativa de encontrá-la. Exploradores espanhóis, portugueses, ingleses e até alemães enfrentaram doenças, fome, ataques indígenas e o desespero das selvas tropicais. Nenhum voltou com provas concretas. Os documentos coloniais dão pistas confusas. Mapas antigos trazem nomes estranhos, marcas e cruzes em lugares que hoje são rios, montanhas ou áreas completamente desconhecidas. Em muitos casos, os mapas baseavam-se em relatos orais de povos indígenas, traduzidos por intérpretes que mal compreendiam a língua local. Bastava uma palavra mal entendida para transformar um vale fértil em uma cidade dourada. A geografia também mudou ao longo dos séculos. Rios mudaram de curso, lagos secaram, florestas se expandiram ou foram devastadas. Assim, o que um dia poderia ter sido um assentamento importante pode hoje estar soterrado, coberto pela selva ou transformado em ruínas invisíveis. E é justamente aí que o mistério cresce. Eldorado está em algum lugar físico, escondida sob o verde impenetrável da Amazônia? Ou sempre foi uma metáfora, um mito que ganhou vida e geografia conforme a imaginação dos homens? Mistério 2. As origens da lenda. O segundo mistério está nas origens da lenda. De onde veio a história de Eldorado? Em que momento alguém começou a acreditar que existia uma cidade feita de ouro e onde todos viviam em abundância? Antes da chegada dos europeus, povos indígenas da América do Sul já contavam histórias sobre reinos prósperos e lugares sagrados. Fala-se de tribos que veneravam o ouro não como riqueza, mas como símbolo do sol. O metal dourado era usado em rituais religiosos, oferendas e cerimônias espirituais. Com a colonização, os conquistadores ouviram fragmentos dessas histórias e, fascinados pelo brilho do ouro, as interpretaram de forma literal. Um dos relatos mais famosos vem da região da atual Colômbia. O ritual do chefe, que, coberto de pó de ouro, mergulhava em um lago sagrado em oferenda aos deuses. Esse chefe era chamado de El Hombre Dorado, o Homem Dourado, e com o tempo, essa figura se transformou na lenda da cidade de Eldorado. A partir daí, o mito se espalhou como fogo. Cartógrafos começaram a incluir o nome Eldorado em mapas mal desenhados. Cronistas descreviam cidades douradas, templos reluzentes e povos que viviam cercados de riquezas incalculáveis. A Europa, movida pela ganância e pela curiosidade, mergulhou de cabeça nessa busca. Mas há perguntas que nunca foram respondidas. Quais dessas histórias indígenas foram mal traduzidas? Quantos relatos foram distorcidos pelos próprios exploradores para justificar novas expedições e mais financiamento? E até que ponto Eldorado foi apenas o reflexo do desejo europeu por ouro e poder, transformando tradições locais em mitos de conquista? As origens da lenda são um quebra-cabeça onde cada peça vem de uma cultura, de um idioma e de uma visão diferente do mundo. Talvez, no início, Eldorado tenha sido apenas um ritual, mas com o tempo virou o sonho dourado da humanidade. Mistério 3. Relatos contraditórios e falsos indícios. O terceiro mistério gira em torno das contradições. Cada explorador que saiu em busca de Eldorado voltou, quando voltou, com uma versão diferente da história.
Alguns afirmavam ter visto montanhas douradas. Outros diziam que a cidade era feita de pedra, mas toda coberta de ouro. Uns falavam em rios de ouro líquido. Outros em templos sagrados decorados com pedras preciosas. Houve quem dissesse que Eldorado não era uma cidade, mas um reino, um império inteiro escondido sob as copas das árvores. O problema é que as descrições nunca batiam. Um relato situava Eldorado no topo de montanhas nevadas, outro no meio de pântanos e florestas tropicais. Havia mapas que apontavam para o interior da Amazônia e outros que indicavam regiões dos Andes. Com o tempo, surgiram falsos mapas, relatos forjados e até diários inventados. Alguns aventureiros escreviam histórias sobre cidades que nunca viram, apenas para conseguir patrocínio. Expedições eram financiadas com base em boatos e os resultados, sempre decepcionantes, acabavam sendo encobertos por novas mentiras. As traduções também contribuíram para o caos. Um termo indígena para terra fértil podia ser interpretado como terra de ouro. Uma descrição de ornamentos cerimoniais de metal se transformava em paredes de ouro maciço. Por séculos, historiadores tentaram cruzar as informações desses relatos, comparar rotas e datas, mas nada se encaixava. Tudo levava a florestas intermináveis, rios intransponíveis, montanhas sem trilhas. Essas contradições alimentaram ainda mais o mistério. Quanto mais impossível parecia encontrar Eldorado, mais ela se tornava real na imaginação coletiva. Mistério 4. Artefatos e evidências arqueológicas. O quarto mistério diz respeito à prova material. Se Eldorado existiu, onde estão os vestígios? Onde estão os templos, as ruínas, as moedas de ouro, as esculturas? A verdade é que, embora muitos objetos de ouro tenham sido encontrados na América do Sul, nenhum deles comprova a existência de uma cidade feita inteiramente desse metal. Os arqueólogos descobriram máscaras, joias, estátuas e utensílios de ouro em várias civilizações pré-colombianas, especialmente entre os povos Muisca, Inca e Xibcha. Essas peças revelam grande habilidade artística e valor religioso, mas não indicam uma cidade de ouro. Há ruínas impressionantes espalhadas por todo o continente. Templos, pirâmides, cidades perdidas, construções de pedra polida. Algumas são tão antigas que desafiam a datação moderna. Em muitas delas há sinais de metalurgia avançada, arte dourada e comércio de metais preciosos. Mas nenhuma delas corresponde exatamente à descrição mítica de Eldorado. As dificuldades também são enormes. A selva é um inimigo poderoso. A umidade, o tempo e as cheias dos rios apagam rastros e corroem o que o homem constrói. Muitas ruínas estão soterradas, cobertas pela vegetação. Outros sítios arqueológicos foram destruídos por exploradores, mineradores ou caçadores de tesouros. E há ainda o problema das falsificações. Ao longo dos séculos, colecionadores europeus compraram artefatos falsos ou alterados, muitas vezes acreditando que eram provas da Cidade Dourada. Isso confundiu ainda mais o trabalho dos pesquisadores. Até hoje, nenhum artefato encontrado foi capaz de provar de forma definitiva que Eldorado existiu. Mas a ausência de provas não é o mesmo que prova de ausência. A Amazônia é vasta, misteriosa e guarda segredos que o homem moderno ainda não desvendou. Mistério 5. O significado simbólico de Eldorado. O quinto mistério é o mais profundo. E se Eldorado nunca tivesse existido como um lugar físico? E se o verdadeiro Eldorado sempre estivesse dentro da mente humana? A lenda pode ser interpretada como um símbolo, o símbolo da busca eterna por algo inalcançável, seja riqueza, poder, conhecimento ou felicidade. Eldorado é o reflexo da ambição humana. Representa o desejo de alcançar o impossível, de conquistar aquilo que brilha mais do que tudo, mesmo que custe a sanidade, a vida ou a própria alma. Os exploradores que desapareceram em busca dela foram vítimas não apenas da selva, mas de sua própria obsessão. Mas também há um lado mais poético. Para muitos, Eldorado simboliza a utopia, um lugar de abundância, justiça e harmonia, onde não existe fome, guerra ou desigualdade. Um sonho que cada civilização carrega à sua maneira. Nas artes, Eldorado virou metáfora. Poetas e escritores a usam como imagem do ideal inatingível, do amor perfeito, da felicidade plena, do sonho que nunca se realiza. Na literatura, Eldorado é tanto o paraíso quanto a perdição. No fundo, a cidade dourada representa o próprio ser humano, sempre em busca de algo maior, sempre sonhando com uma riqueza que talvez não seja feita de ouro, mas de significado. E é por isso que a lenda nunca morre. Mesmo sem provas, ela continua viva. Porque Eldorado é menos um lugar e mais uma ideia. Uma promessa que brilha na escuridão e nos convida a continuar procurando. Conclusão.
Percorremos 5 grandes mistérios: a localização perdida, as origens da lenda, os relatos contraditórios, os artefatos duvidosos e o significado simbólico. E no fim, o que descobrimos? Que Eldorado é muito mais do que ouro. É um espelho da alma humana, um reflexo de nossas ambições, esperanças e ilusões. Talvez ela exista escondida em algum ponto inalcançável da floresta. Talvez tenha existido no passado e sido engolida pelo tempo. Ou talvez nunca tenha sido mais do que uma história tão poderosa que se tornou mais real que a realidade. Eldorado continua viva porque representa algo que todos nós entendemos: o desejo de encontrar um tesouro, algo que dê sentido à nossa jornada. Enquanto existirem pessoas sonhando, explorando, acreditando, a Cidade Dourada jamais desaparecerá. E talvez esse seja o verdadeiro segredo de Eldorado. Não importa se ela é real ou não. O importante é que ela nos faz continuar procurando.